Vocês já pensaram em como suas emoções habituais moldam toda a sua vida? Muitas vezes, vivemos presos a padrões emocionais que nos mantêm no mesmo lugar. Uma casa emocional de frustração, preocupação ou raiva. Mas e se fosse possível transformar essa casa? Então, neste vídeo, vamos falar sobre como identificar e mudar esses padrões para construir um estado emocional mais positivo em sua vida, cheio de alegria, gratidão e amor. E a mudança começa agora. A maioria das pessoas, metade do que elas pensaram hoje é a mesma coisa que pensaram ontem, sobre si mesmas, sobre suas vidas, sobre seus negócios. É por isso que a vida da maioria das pessoas não muda muito. Mas se você acordar e começar a perceber, eu estou vivendo em uma casa emocional na qual não quero estar, você pode mudá-la. Veja bem, todo mundo tem isso. Se você tem $1 bilhão, preste atenção. Se você tivesse $1 bilhão, mas as emoções habituais que você sente são de frustração e raiva, então sua vida será chamada de frustrada e irritada. Não importa quanto dinheiro você tenha. Escreva isso, por favor. A qualidade da minha vida é a qualidade das minhas emoções habituais. A qualidade de toda a minha vida não é nada além da qualidade das minhas emoções habituais. Quaisquer que sejam os hábitos emocionais, ou onde quer que minha casa emocional esteja, eu encontrarei uma maneira de voltar para lá. E, até que eu mude isso, eu terei um problema. Quantos de vocês veem pessoas em algumas partes do mundo? No meu país, por exemplo. Você verá isso no centro dos Estados Unidos, onde há lugares em que ciclones acontecem o tempo todo, ou talvez em Nova Orleans, ou em lugares onde, a cada poucos anos, há uma grande tempestade que destrói tudo. Mas então, 2 anos depois, isso acontece de novo. Eles reconstroem e acontece novamente. Quantos de vocês já pensaram, por que essas pessoas não se mudam? E por que elas não se mudam? Porque é o que elas conhecem, é o que elas chamam de casa. Eu não quero deixar minha casa, é o que eu conheço. É fácil ver isso quando é alguém e é algo físico. É mais difícil ver quando é você e é emocional. Porque todos nós temos uma casa emocional. Alguns de vocês cresceram em um ambiente realmente difícil. Eu também cresci. Um ambiente muito brutal, muito doloroso. Parte de quem eu sou é por causa disso. Eu não queria sofrer. Tive que encontrar respostas. E porque eu sofri tanto, não quero que você sofra. Se eu puder fazer algo a respeito, eu não posso controlar, mas eu posso ajudar imensamente. Mas é só porque eu sofri tanto que não quero que mais ninguém sofra. Pense nisso. A maioria das pessoas sofre, mesmo quando são bem-sucedidas. Ouça, se você é bem-sucedido e não está realizado, isso é o fracasso definitivo. Se você tem pessoas que te amam, mas você não sente alegria e vitalidade, algo está errado. E sabe o que é? Você tem uma casa antiga. Talvez a casa a qual você está acostumado não seja uma casa muito feliz. É uma casa de preocupação, uma casa de frustração, uma casa de raiva, uma casa de sentir que tudo é injusto. E então você encontra um jeito de voltar para essa casa, usando qualquer coisa no ambiente que puder. Quantos de vocês conhecem alguém que está sempre irritado com algo? Quantos conhecem alguém que está sempre preocupado? Quantos conhecem alguém que não é realmente engraçado, mas acha que é e vive contando piadas bobas? Quantos conhecem alguém assim que ri tanto que mesmo que não seja engraçado, você acaba rindo junto? Essas pessoas têm casas emocionais diferentes. Para algumas pessoas, a casa é a raiva. Elas sempre encontrarão algo para se irritar, porque é o que elas conhecem. É o condicionamento delas. Então, mesmo quando uma tempestade chega e bagunça suas vidas, elas voltam para aquela mesma casa emocional. Não seria bom reformar sua casa emocional? Onde você vive emocionalmente? E se você pudesse viver todos os dias com a maioria das emoções sendo alegria, gratidão, amor, apreciação, mesmo em meio a algo como a Covid, mesmo quando alguém faz algo injusto, você sente compaixão, leveza. Como seria se você pudesse estar nesses estados emocionais todos os dias, 90 a 95% do tempo? E quando não estivesse,
você saísse desse estado rapidamente? Você pode fazer essa mudança neste final de semana. E não estou exagerando nem um pouco. Não estou dizendo que você será perfeito e nunca terá um sentimento negativo, porque os sentimentos negativos, às vezes, são sinais para nos fazer mudar. Mas a maioria das pessoas tem sentimentos negativos e apenas os mantém, vivendo com eles, encontrando outras coisas para se sentir negativo. Esses sentimentos nunca te darão o que você quer. O dinheiro não fará isso. O reconhecimento dos outros não fará isso. Nada fará isso, exceto uma coisa: você decidir que vai viver em um estado bonito. Não importa o que, porque a vida é curta demais para sofrer. Temos uma escolha. Ouça, a dor às vezes faz parte da vida, mas o sofrimento é uma escolha. Mas para a maioria de nós, não parece uma escolha, porque temos o hábito de sofrer, de estarmos estressados, preocupados, frustrados, irritados, e porque somos condicionados assim. Esse é o músculo que construímos. Mas, se reconstruirmos nossa casa emocional, de forma que ela seja ainda mais magnífica, então podemos ter a vida que desejamos e merecemos. E você pode fazer isso em um único final de semana. Se você der tudo de si e se dedicar com energia enquanto aprende. Quem está disposto a reformar sua casa emocional? Diga sim.